Eu me dirijo a você que tem andado muito angustiado e você tem se refugiado em coisas que não estão preenchendo você. E você se sente vulnerável aos problemas. Olha só o que a palavra de Deus diz. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. É isso que você precisa? Um socorro bem presente nesse momento difícil que você está passando? A Natália, ela enfrentou momentos difíceis na sua vida, momentos de angústia, e ela se refugiava nas drogas. Nós vamos conhecer a história dela porque talvez o que ela enfrentou no passado seja o seu presente, mas ela mudou. Hoje, ela é uma outra pessoa. Vamos acompanhar a história e em seguida eu volto com você. Eu me lembro que quando eu cheguei a primeira vez, eu estava bem aflita. E a paz daquele lugar foi acalmando a minha alma. Tudo começou por volta dos 14 anos, com a perda do meu pai. Foi um período muito difícil para mim. Eu era muito jovem e ele foi uma doença que foi comendo ele aos poucos. Eu cuidei dele, porque a minha mãe trabalhava muito, então foi um período assim que eu tive que amadurecer muito rápido, muito cedo. Meu chão partiu, porque eu tinha o meu pai como meu protetor, e ele era muito meu amigo, meu parceiro, e eu não tinha mais ele. E a minha convivência com a minha mãe não era tão boa. E eu, adolescente, muito jovem, muito imatura, tentava procurar de alguma forma preencher aquela aflição que eu tinha de ter perdido o meu pai com amizades, né? Conversar com outras pessoas, que as pessoas me entendessem. E nessas amizades, foi me apresentado a droga. Eu fumei maconha pela primeira vez e aquilo me deu uma certa sensação de tranquilidade. Só que foi passando os anos e aquele vazio, aquela tristeza, aquela aflição que eu tinha, ela piorava. Eu falei assim, agora eu vou viver tudo que eu não vivi. Antes, 1 cigarro de maconha, 2 cigarros de maconha saciava, agora não. Agora era 5, 6, 7 cigarros de maconha por dia para tentar amenizar a tristeza que eu tinha. Eu vivia muito aflita, eu não tinha paz. A minha mente era uma confusão, era um turbilhão de pensamentos, os meus sentimentos eram todos confusos, que o único pensamento que eu tinha era que eu queria morrer. Então eu tentava me enquadrar em vários lugares, em vários perfis, só que eu nunca conseguia me encontrar. Então eu podia estar no melhor lugar, eu podia estar com as melhores pessoas, que faltava algo. Sempre faltou algo. Então eu fui usando mais drogas, fui bebendo, então eu chegava em casa do trabalho, eu bebia uma garrafa de vinho em uma noite assim, e as pessoas falavam assim, Natália, você tem que procurar um terapeuta, você tem que fazer terapia. E eu fui para um terapeuta, né? Vamos lá que ele vai conseguir me ajudar. Foi amenizando, só que assim, o problema não era resolvido. Assim, eu conseguia conversar com alguém, porque eu não me abria com ninguém, mas o vazio, a tristeza, aquela aflição que tinha, existia, não saía. Tirava fotos, todo mundo via, nossa, que legal, a Nath tá vivendo, né? A Nath tá feliz. E não, por trás daquelas fotos era muito sofrimento, era muito choro. Quantas vezes eu de madrugada tinha crises, surtos, assim, de desespero, da alma pedir socorro. E eu não conseguia, a droga não supria, nada supria. E eu me parei e pensei, o que eu tô fazendo? Né? O que eu tô fazendo da minha vida? Para onde que eu tô indo? Porque eu tinha perdido o rumo das coisas, né? Porque eu fazia planos e tudo que eu fazia dava errado. E antes eu colocava a culpa nas pessoas, mas eu entendi que não, tem alguma coisa errada comigo. E a minha mãe, ela já frequentava a Igreja Universal.
E ela fazia muitos propósitos, orava muito. Então ela fazia o propósito de levar as minhas roupas, ela levava água consagrada, até que eu reconheci que eu precisava de ajuda e eu falei: mãe, me leva na igreja, eu preciso ir na igreja. E é como aquele versículo diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. E eu cheguei totalmente sobrecarregada. Dentro de mim havia muita tristeza, muita mágoa, muito ressentimento, muitas coisas sujas que eu precisava tirar de dentro de mim. E ali foi como se Deus com as próprias mãos tivesse tirado todas aquelas aflições, todas aquelas angústias, aquela mágoa. Eu participava da reunião drogada e eu saía da igreja, eu usava droga, né? Só que ali a palavra foi entrando. E através das correntes na igreja, eu fui me libertando. A fé e eu obedecendo. Então eu fui abrindo mão. Eu fui abrindo mão das drogas, eu fui abrindo mão dos vícios. E aí as meditações que eu assistia bastante no Univer, né? E as reuniões, ela falava muito do batismo. Antes, eu falava assim para as pessoas: ó, eu não me arrependo de nada que eu fiz, porque eu gosto do que eu sou hoje. E quando eu entrei dentro das águas, ali me caiu a ficha de tudo. Então era como se passasse uma retrospectiva de tudo que eu vivi na minha vida, e aquilo eu coloquei a mão na consciência e falei assim: meu Deus, me perdoa. Me perdoa por ter sido tão desobediente. Me perdoa por ter sido tão desobediente e ter feito o que eu queria. E olha onde isso me trouxe. Olha como eu estou hoje. Então ali o dom do arrependimento foi dado. Já estava vindo para a igreja, né, na quarta, na sexta, só que ali faltava algo, faltava o principal, né? E eu fui vendo dentro de mim o que precisava acontecer, o que eu precisava deixar para receber o Espírito Santo, porque eu tinha deixado o superficial. Então eu fui buscando conhecer mais quem era o Espírito Santo. Então eu fui meditando, eu fui obedecendo as palavras que vinham do altar. Quando chegou num domingo de manhã, aquele dia eu acordei decidida. Então eu coloquei uma roupa, assim como se fosse um casamento, sabe? A melhor roupa. E fui assim, aberta. E quando foi a hora de buscar o Espírito Santo, eu coloquei a mão no altar. E aquele dia, assim, foi o dia mais feliz da minha vida. Porque tudo que eu busquei há anos atrás, eu recebi. Que foi a alegria, a paz, né? E não é aquela paz assim que passa. Não, é a paz que eu nunca tive. Antes eu achava que eu ia encontrar felicidade, não, mas é algo que eu nunca imaginei que eu teria. Eu nunca imaginei que eu receberia o Espírito Santo. E ele veio sobre a minha vida e ele testificou, dizendo que faria as coisas novas, né? E ali eu tive certeza que eu tinha um pai que ele não me deixaria, que eu não estaria só. Eu acreditava que para mim não tinha jeito, que para mim não tinha recomeço, eu não tinha mais expectativa de vida, nem de futuro, nem de nada. E assim, ele veio para mostrar que não, com ele tudo se faz novo, né? Tudo se faz novo e ele fez a minha vida nova. E eu que antes usava uma máscara, hoje eu não preciso mais usar máscara. Hoje a alegria é verdadeira. Eu não preciso daquelas coisas de fora para me sentir alegre. Hoje eu tenho alegria de dentro de mim e ela transborda para fora. E eu que antes queria morrer, hoje eu quero viver. Né? Hoje eu quero viver e eu quero dizer o que Jesus fez na minha vida e que ele pode ajudar. E hoje a minha convivência com a minha mãe é totalmente diferente, né? Antes eu não conseguia ficar perto dela, porque os conflitos eram assim tremendos, as palavras, as agressões verbais eram muito grandes. Hoje a minha mãe é a minha melhor amiga.
E o Espírito Santo, hoje, ele me auxilia. Ele me auxilia nas decisões que eu preciso tomar, no meu trabalho, na minha vida pessoal, nas minhas escolhas para eu não errar novamente. E hoje é tudo diferente. Eu sou feliz de verdade porque eu tenho o Espírito Santo dentro da minha vida. E de repente você está aí vivendo uma aflição, achando que para você não tem jeito. E eu estou aqui para dizer que tem jeito. Se teve jeito para mim, tem jeito para você também. Procure uma igreja universal mais próximo de você, porque Deus está de braços abertos querendo te receber e transformar a sua vida, assim como transformou a minha. Para quem se refugiava nas drogas, na balada, carregando uma angústia, uma depressão, muita mágoa, através desse convite que ela recebeu, chegando, ela colocou tudo isso para Deus. Ela apresentou para Deus a sua aflição, apresentou para Deus a sua amargura, suas mágoas, sua angústia, seu vício. E Deus a recebeu. Deus recebe você também, do jeito que você está. É o que está escrito na palavra. Ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Ele é o socorro, ele pode socorrer você agora, nesse momento. Se você está angustiado, se você não sabe o que fazer, pega o seu telefone e entre em contato agora com a nossa central de atendimento. Através desse telefone, nós temos pessoas aptas para te ajudar, que vão ajudar você, vão atender você com o maior prazer, vão te dar atenção, vão orar por você. Eu tenho certeza que essa ligação vai ser a melhor decisão na sua vida agora, nesse momento. Inclusive, seria bom você registrar esse número, salvar ele nos seus contatos, para qualquer momento você poder entrar em contato, ou também você passar esse número para quem você conhece e você sabe que essa pessoa está precisando de ajuda. Assim como a Loreci, ela tinha depressão. Quantas vezes ela aqui nessa ponte, aqui de Florianópolis, ela pensou em tirar a sua vida. Quantos momentos difíceis ela passou na sua vida sem saber o que fazer. Até que ela veio e se refugiou em Deus e tudo mudou. Acompanhe a história dela e eu volto com você. Meu nome é Loreci e por 24 anos eu vivi uma vida sem cor. Uma depressão que começou aos 7 anos de idade. Quando criança eu não entendia o que estava acontecendo, então eu me isolava, chorava e tentava mostrar para a família que estava tudo bem, que estava forte, então ninguém percebia. Mas eu tinha medo do escuro, era uma tristeza muito grande, uma angústia, eu tinha muito medo. E eu não sabia o que era, por que eu tinha esse medo, esse vazio, essa angústia. E quando eu cresci, então eu pensava que eu, tendo um namorado legal, que eu ia ficar bem. E aí eu conheci uma pessoa, e era um namorado, uma pessoa muito bacana, e me tratava muito bem, eu tinha um bom relacionamento com a família dele também, mas não adiantou. Essa depressão, essa dor, ela aumentou, ela não diminuiu, ela aumentou. Então, aos domingos eram os piores dias da minha vida. Eu acordava e eu não sabia por quê. Eu tinha muita vontade de chorar, eu tinha muita tristeza, uma dor no meu interior que eu não sabia explicar. E ele não entendia por que eu estava triste, por que eu estava daquela forma. Ele chegava a me perguntar: por que você está assim, Lori? Meus pais vão pensar que eu te fiz alguma coisa. De fato, eu estava mal, muito mal, que eu não conseguia disfarçar, eu não conseguia esconder aquela tristeza. Ao passar do tempo, ele teve um acidente e 2 meses antes da formatura dele, que ele estava se formando em advocacia, direito, né, um advogado, ele bateu o carro e faleceu. E nós íamos casar logo depois da formatura dele. Então, para mim, o que era difícil ficou muito pior, porque aí era o luto também. A dor de perder uma pessoa que me compreendia, que me ajudava, que cuidava de mim. E aí eu me sentia mais só ainda do que eu já estava. Aí eu me isolei. E passei, para poder dormir, eu passei a tomar bebida alcoólica, porque eu não conseguia dormir. Só que no começo até que funcionou, a bebida fazia eu dormir, mas depois foi aumentando a quantidade de bebida e a situação foi ficando bem grave, bem pior. A bebida mesclava na hora, mas depois vinha
a dor maior, a dor na alma, o sentimento, a vontade de morrer. Aí foi onde a primeira tentativa de suicídio, eu cortei os pulsos. E aí na minha mente não tinha outra forma, era morrer para resolver. Conversava com as pessoas, com os familiares, com uma irmã que eu conversava mais, e ela me dizia, isso é fraqueza tua, isso é da tua cabeça, você que é fraca, você tem que lutar, isso não existe. E aí eu me envolvi em um outro relacionamento. Esse relacionamento foi um relacionamento abusivo. Aí eu tive um filho e a situação ficou bem grave porque ele me maltratava com palavras o tempo todo. Eu chorava muito, eu tinha muita angústia, muita dor. E eu cheguei a ficar na cama, no quarto escuro, por uma semana sem conseguir sair. Eu não tomei banho, eu não fiz higiene pessoal, eu não tinha ânimo, eu não tinha vontade de viver. Eu queria morrer. Eu tomava medicação para dormir, eu dormia por umas 2 horas e depois eu acordava e ficava. Eu ficava me jogando na cama de um lado para o outro porque eu não conseguia dormir. A depressão, ela é assim, ela não fica permanente, ela tem gatilhos, ela tem momentos que você cai. O gatilho foi a separação, porque esse relacionamento ele era muito complicado. E a gente se separou, eu resolvi me separar. Aí nós tínhamos um amigo que era médico e eu encontrei ele nessa situação. Aí me disse, olha, Lori, você tem que ser internada porque você está num quadro de depressão grave e você está correndo risco. A sua vida está correndo risco. Então eu fiquei uma semana no hospital, só que eu estava dopada no hospital. Eu não tinha reação alguma porque eu só vivia a medicação, medicado, dopado. Então eu não pensava, não raciocinava, eu não conversava. O telefone tocava do lado da cama, eu não escutava. Eu estava dopada, totalmente dopada. Então eu saí da clínica e recebi um convite, onde eu recebi ajuda. E eu entendi que sim, a depressão tem cura. E aí eu passei a ter uma vida, com o passar do tempo, eu passei a ter uma vida em cores. Eu reconstruí a minha vida. Não só com as coisas, mas dentro de mim. Aquela dor foi preenchida, aquele vazio não existe mais. E são 21 anos que eu estou curada, que eu estou feliz. Eu não precisei mais tomar medicamento, foi tirado todos os calmantes e eu estou curada. Não tenho mais depressão, não preciso tomar calmante para dormir, nem para viver mais. A Loreci hoje feliz, vida transformada e curada da depressão. Depressão tem cura. Tem cura, sim. Não é frescura. Há pessoas que, de repente, te julgam. E você está cansado de viver essa vida. Você tem feito do seu quarto o seu refúgio. Da sua casa, você perdeu a vontade de sair, a vontade de se relacionar. Você tem tomado remédios fortíssimos. Um pensamento de tirar a própria vida achando que isso é a solução. Não é a solução, você não precisa fazer isso. Tem jeito para a tua vida, eu faço um desafio com você. Você que tem depressão, uma ansiedade, pensamentos de suicídio, se você chegar a esse lugar aonde a Loreci chegou, você vai encontrar paz na sua alma, alegria, a razão de viver e você não vai pagar nada por isso. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito desse lugar onde muita gente está encontrando paz, refúgio, e você vai encontrar também o socorro bem presente para a sua alma. Você vai acompanhar agora comigo a história do Luiz Carlos. Ele que tinha muito preconceito. Até que o sofrimento ultrapassou o preconceito dele. Ele chegou e tudo começou a mudar. E se você quer essa força para fazer o que a Natália fez, para fazer o que a Loreci fez e o que o Luiz Carlos fez, prepare um copo com água. Daqui a pouco eu vou entrar em oração em favor da sua vida. Vamos acompanhar a história dele. Bom, meu nome é Luiz Carlos, sou engenheiro e por mais de 20 anos eu tive preconceito, eu abominava a Igreja Universal. A igreja para mim, primeiro já não era uma igreja, né? Eu a tratava como se fosse uma seita.
E assim, a mídia, de certa forma, ela realmente domina as pessoas. E a informação que chegava pra gente era realmente que o Bispo Macedo era ladrão, praticava charlatanismo, curandeirismo. E é muito fácil ser rico nesse país. É muito fácil. Basta você fazer um curso com o Bispo Macedo e você vai aprender a roubar. E eu só queria ver ele realmente pagando por tudo aquilo que ele fazia com as pessoas. Quando eu olhava assim, eu vi essa matéria na mídia, eu falei, meu Deus, como é que pode um cara ser tão picareta ao ponto de fazer o que ele faz? Não, e pior, né? Ele faz e as pessoas aceitam. Eu não conseguia entender. Até falava naquele crápula, canalha, aquele picareta sem vergonha, de fato foi preso e vai pagar, de fato, o que ele fez com tantos. Por mais que eu tivesse ruim, que eu chegasse a ficar numa situação ruim, eu pisar no Universal, jamais. Comecei a ter problemas de conjugal, problemas profissional. Eu não via ajuda em lugar nenhum. Nós tínhamos alguns comércios, e um desses comércios era um senhor que frequentava a Universal, porém eu não sabia que ele era da Universal, e ele chegava em mim e via a situação. Tal dia eu vou te levar num lugar que você vai ver que vai ser fantástico, vai resolver de fato. E tinha uma igreja universal naquela avenida. E ele começou a caminhar com a gente. Ele foi chegando lá, passou por 1 ou 2 igrejas, chegando. Falei, meu amigo, tá acabando o centro e no final do centro da cidade é onde tinha um universal. E eu já fiquei meio... Ele falou, Luiz, calma, vamos entrar. Mas não falei nada. Ficamos ali tudo. Aí ele deu para nós não sei se era um cálice, era alguma coisa que a igreja na época estava fornecendo. Levei para casa. Chegou em casa, nós colocamos no lixo. No dia seguinte, nós voltamos para o comércio, tudo. Aí meu amigo perguntou comigo, para mim, tudo falou, não tem jeito não, cara. A nossa situação realmente não tem jeito e não vai ser lá que vai resolver. E os problemas foram continuando, até que chegou um dia que foi assim, que foi o estopim de tudo. Começou a complicar minha vida profissional também, porque eu não tinha paz. Filhos vendo a gente brigar em casa, sabe, tava terrível. E aí, a mãe da minha esposa falou assim, olha, eu vou levar vocês em nenhum lugar. Ah, rapaz, e quando ela falou isso pra mim, falou, já conheço essa frase, hein? Que lugar é esse que você é melhor? Porque já me falaram isso e eu já me arrombei lá, entendeu? Já fui lá, já não foi legal, então eu já quero que você me fale logo onde é que é. Aí eu falei, não, eu vou te levar no templo. Templo? Tá bom. Eu não associei templo à Universal. E quando nós chegamos aqui, nós entramos assim, olhamos aquela estrutura imensa, e veio uma paz assim no nosso interior. Falei, nossa, diferente. E todo aquele pensamento meu, aquela ideia formada que eu sempre tive do templo, da Universal, nada a ver. Porque uma coisa é você ouvir informações, ver informações, né? Outra coisa é você vivenciar. E tudo que se falava, não se falava simplesmente porque eu acho, porque talvez é assim, porque esse é o correto, que tem uma cartilha. Não. Eles usam a palavra de Deus. Porque o que eu consegui de bom nisso tudo? Reestruturar minha família. E isso a gente aprendeu na Universal. Pois é, cuspiu, caiu. É assim que acontece, entendeu? Quando a pessoa simplesmente vai pela opinião alheia, você corre um sério risco de cuspir e cair. Mas eu dou graças a Deus por ter cuspido e ter caído. Porque essa de cair, eu só vejo minha família. Olha, o principal mesmo de tudo é quando você é batizado no Espírito Santo. Você pode ter o curso que for, ter a formação superior que for, mas se você não tem o embasamento da palavra de Deus, se você não tem o entendimento do Espírito Santo, de nada vai adiantar, de nada.
Então, uma vez que você escola, instrução, é para você, talvez, dependendo do curso, no meu caso, que me formei em engenharia, raciocínio rápido, desenvolver uma coisa, desenrolar. Isso não significa ser um bom pai, ser um bom marido, ser um homem de fé. Não tem nada a ver, são coisas distintas, né? E isso eu posso falar de boca cheia que eu aprendi na Universal, realmente, com o Bispo Macedo. Faça o seguinte, vá você mesmo. O templo é magnífico, vá, nem que se for para turismo, vá, conheça. E funciona. Só basta você seguir, obedecer e praticar. Só isso, mais nada. Funcionou para o Luiz Carlos, vai funcionar para você também. Nós vamos agora falar com Deus. Mas antes de orar, eu quero mostrar para você agora esse lugar que as pessoas encontraram a paz, a alegria, a cura, a mudança de vida. Aqui em Florianópolis nós temos a Catedral da Fé, que fica na Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro de Florianópolis. Também nós temos vários endereços no estado aqui de Santa Catarina. Assim como você que nos acompanha, aí em São Paulo nós temos o Templo de Salomão, que fica localizado no Brás, na Avenida Celso Garcia, número 605. Você tem a oportunidade, hoje ainda, o quanto antes. Não dá para você ficar protelando. É hora de você buscar, se assim você quer de fato uma mudança de vida. Os testemunhos que nós colocamos, a Natália, a Loreci, o Luiz Carlos, é prova que Deus se manifesta na vida daquele que o busca. E eu vou orar agora e você vai ter essa força que eles tiveram para você mudar de vida como eles mudaram. Vamos falar com Deus, é momento de oração. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento nós oramos, pedimos ao Senhor em favor daqueles que se encontram com depressão, com uma ansiedade, com vazio, com a família destruída. Assim como nós acompanhamos histórias de pessoas que mudaram de vida, estavam vivendo uma situação tão complicada, mas o Senhor a buscou, todas elas, através de um convite. E essa criatura que está agora orando, nos assistindo, precisando dessa mudança, que o teu poder venha agora fortalecê-la, para que ela também alcance a salvação da sua família, a cura na sua alma, a libertação, a paz que ela tanto deseja. Abençoa essa água e todos que beberem dela, meu Senhor, bebam de ti, do teu poder. É o que eu te peço e creio e te agradeço. E todos que creem digam amém. Graças a Deus. Bebamos juntos da água. Graças a Deus. Olha, nós ficamos por aqui. Seja muito bem-vindo. Caso você queira nossa ajuda, nós estamos aqui em Florianópolis, prontos para te ajudar. Procura uma igreja universal mais perto de você. Um forte abraço, Deus abençoe a todos e até o próximo encontro.